Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 32ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Numa das últimas edições do Contas na Hora, a AGT confirmou que contabilistas podem usar os modelos e impressos antigos para procedimentos tributários para submeter o modelo 2 sobre o IRT até 28 de fevereiro. Hoje, vamos conhecer as prioridades da Ordem a nível do Conselho Técnico de Contabilidade numa entrevista ao presidente do referido Conselho, mestre Gilberto Calhato. Acompanhem tudo isto e muito mais durante a presente edição do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Chiame, na voz de Rui Mingas. Chiame, chiame, chiame. Chiame, chiame, chiame. Kidilango kushiame. Kidilango kushiame. Kandala mi kusha la boba, chiamye. Kandala mi kusha la boba, chiamye. Kambaya mi waikewe, waimukola. Kambaya mi waikewe, waimukola. Emengasha la boba, kushiamnele. Ngasha la boba, kushiamnele. Chiamye, chiamye, chiamye. Chiamye, galani jienda, yai chiamye, kandala mi kusha la boba, chiamye, kandala mi kusha la boba, chiamye, kambaya mi waikawe, waikutawe, kambaya mi waikawe,
waye kutanwe eme ngasala boba kushia mbebe ngasala ngo boba kushia mbebe Ouvíamos o tema Chiame, na voz de Rui Mingas. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Estimados ouvintes da LAC, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora. Hoje trazemos-lhe mais uma nota de abertura. Hoje, na voz do realizador deste programa, para lhe trazer mais um tema, mais um tópico daquilo que é abordado aqui no seu Contas na Hora. Hoje vamos falar um pouco sobre as entrevistas aos membros dos órgãos sociais da OCPCA que têm estado a ser veiculadas aqui no seu Contas na Hora, no sentido de perceber que futuro para os contabilistas em Angola. Como sabe, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas em Angola realizou recentemente eleições e, fruto disto, deu corpo a uma nova gerência. A gestão esta encabeçada pelo contabilista Fernando Hermes. Esta equipa encabeçada por Fernando Hermes tem um plano muito ambicioso que nós, aqui no Contas na Hora, damos voz e corpo e procuramos levar ao conhecimento de todos os contabilistas, porque o plano de ação está aprovado e é imperioso que os contabilistas tenham conhecimento do mesmo, ou seja, o que é
que a gestão de Fernando Hermes vai fazer nos próximos 3 anos por todos os contabilistas. O Contas na Hora teve conhecimento que a OCPCA e a AGT chegaram a um acordo segundo o qual as repartições fiscais apenas deverão aceitar declarações fiscais e documentos e formulários tributários assinados por contabilistas inscritos na OCPCA. Esta medida visa, de certo modo, assegurar que as questões fiscais, da inteira responsabilidade dos contabilistas, não sejam tratadas por pessoas não certificadas e não autorizadas pela autoridade máxima no que a contabilidade diz respeito, e em Angola esta autoridade é a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Deste modo, será possível assegurar que apenas profissionais com as competências certas tratem de questões fiscais para as empresas, evitando penalizações desnecessárias e que desincentivem ou desestimulem o investimento. E, claro, que retirem força e alguma capacidade às empresas, porque os recursos são escassos e devem ser direcionados onde são efetivamente necessários. A medida vai ajudar a amenizar a relação entre a repartição fiscal, o contabilista e o contribuinte, relação esta que já é demasiado tensa, fruto da tão chamada culpa, ou se preferirem, responsabilidade, sobre as multas e penalizações aos contribuintes que não cumpram com o que é exigido por lei, não apresentando declarações fiscais atempadamente ou preenchidas ou com os dados certos que permitam a repartição fiscal perceber que não há fuga ao fisco ou nenhuma situação ilegal ou ilícita nestas declarações. Naturalmente que, sempre que existem estas situações, a responsabilidade é indiretamente atribuída ao contabilista, alguns perdem o emprego e, por outro lado, os contabilistas lançam a bola para a AGT, dizendo que o problema está, de facto, nos técnicos da autoridade fiscal do nosso país. Por sua vez, o empresário, descontente, como dissemos, muitas vezes demite ou o funcionário ou atira-se contra a AGT. Claramente percebe-se que há uma gritante falta de diálogo que já se vai dirimindo com o tempo, porque conseguimos provar com o programa em que tivemos aqui à mesma mesa, no Contas na Hora, a empresária Filomena Oliveira, o Dr. Adilson Sequeira e o Dr. Cláudio dos Santos pela AGT e um contabilista representante da AGT para explicar este facto. Ficamos a saber que o diálogo é uma ferramenta fundamental para que tais situações desagradáveis não sucedam e para que a AGT, contabilistas, empresários, parem de lutar na praça pública, na mídia, ao invés de começarem a cooperar, a perceber onde estão os problemas e a começar a solucioná-los. Meus senhores, é chegado o momento de maior diálogo e por isso a nossa nota de abertura destaca este facto deste acordo entre a AGT e, naturalmente, a Ordem dos Contabilistas, que visa assegurar que os técnicos autorizados e certificados pela Ordem, apenas estes, possam assinar contas. Isto, como dissemos, é uma fuga para frente numa relação saudável entre os contribuintes, os contabilistas e a AGT. Bem-haja esta medida. Claro, para melhor compreensão deste facto e deste fenómeno, é fundamental explicarmos aos ouvintes do Contas na Hora uma situação recente. Recorde-se, caro ouvinte, que muito recentemente, mais concretamente no final do ano passado, terminou o período transitório. O que é isto do período transitório? Como já explicamos aqui, era o período que distava desde a época da criação da Ordem dos Contabilistas até ao final do ano passado. Foi o prazo que foi dado aos mais de 4.300 contabilistas existentes no país para, efetivamente, inscreverem-se na Ordem, frequentarem um curso de atualização para atualizarem os seus conhecimentos e, desta forma, estarem muito mais abalizados e habilitados para exercer a sua função de contabilista. De facto, isto é uma medida interessante porque juntou, pela primeira vez, a AGT, os contabilistas, à mesma mesa para discutirem questões fiscais nestes cursos de atualização. Ficamos a saber que mais de 3.000 contabilistas frequentaram este curso, ou seja, dos cerca de 4.300 contabilistas inscritos na OCPCA e alguns apenas inscritos no Ministério das Finanças, que no período transitório tinham que estar todos inscritos na AGT e certificados, destes 4.300, mais de 3.000 frequentaram o curso de atualização, restando, naturalmente, 1.300
por resolver a sua situação. Esses 1.300 correm o risco de perder a carteira profissional e não poderão mais assinar contas caso não resolvam a sua questão com ordem. O que o Contas na Hora recomenda a esses 1.300 contabilistas que não estão inscritos na ordem ainda é que, por favor, contactem a direção da ordem e que, naturalmente, consigam resolver a sua situação a fim de poderem continuar a prestar esse serviço valioso às empresas, ao país, de garantir que as nossas empresas tenham as contas certas e garantam que as suas contas sejam entregues na hora. Assim, finalizamos a nota de abertura de hoje dizendo que as entrevistas como a que vamos ouvir hoje do Dr. Gilberto Caliato, que é Presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, já que ouvimos o Presidente do Conselho de Disciplina da OCPCA, Dr. Álvaro Vigário, e esperamos em breve ouvir a Presidente do Conselho de Inscrição da OCPCA, Dra. Bárbara Branco, e o Presidente do Conselho de Auditoria, Dr. Carlos Pinho. Ouvidos todos, vamos por fim ouvir novamente o Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Fernando Hermes, e assim fecharemos esta viagem em incursão pela estratégia da Ordem para melhorar a situação dos contabilistas e, naturalmente, dos contribuintes e empresas que dependam desses contabilistas nos próximos 3 anos, que é o período do mandato da atual gestão da OCPCA. A todos, a vossa atenção ao tema de hoje, que é a entrevista ao Dr. Gilberto Caliato, que é o Presidente do Conselho Técnico de Contabilidade da OCPCA. Bem-haja, vamos ouvir. Nota de abertura. A nota de abertura. Nota de abertura. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Nota de abertura. Nota de abertura. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Renovados votos de muito bom dia, cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje temos uma entrevista com o Presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, Gilberto Caliato, é mestre em Finanças, doutorado em Contabilidade e Auditoria e licenciado em Contabilidade e Gestão. Na OCPCA, para além da função de Presidente do Conselho de Contabilidade, é também delegado da Delegação Regional Centro, que congrega as províncias do Bié, Benguela, Kwanza Sul e Huambo. Gilberto Caliato, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Cristina, e bom dia, estimados ouvintes da LAC Luanda Antena Comercial. Gilberto Caliato foi eleito recentemente Presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, função que vai exercer durante 3 anos. Pode, por favor, explicar o que é o Conselho Técnico de Contabilidade, quantos membros tem, qual o papel de cada um, com que frequência reúne e, naturalmente, qual é o papel deste órgão social na OCPCA? O Conselho Técnico de Contabilidade da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola é o conselho que, nos termos do Estatuto da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, aprovado por Decreto Presidencial 232, que é constituído pelo Presidente na sua voz, por 4 vogais eleitos em Assembleia. Com eles também são eleitos 3 vogais suplentes para, em caso naturalmente de alguma vacatura, o suplente poder substituir em qualquer atividade que tenhamos, principalmente em situações de reuniões onde naturalmente é preciso deliberar determinadas matérias.
Associado a isso, as reuniões nos termos deste próprio estatuto são realizadas ordinariamente, mensalmente, e podendo este Conselho reunir sempre que assim o entender, ou sempre que haja alguma situação, não digo extrema, mas de urgência, que neste sentido o Conselho pode reunir de forma extraordinária. Este mesmo Conselho, no termos do próprio Estatuto, contempla determinadas competências, como, por exemplo, a elaboração do projeto de normas técnicas de contabilidade e submeter à aprovação, naturalmente, da Assembleia Geral. Ainda compete apresentar às entidades oficiais, e por iniciativa própria ou a pedido dessas entidades oficiais, aqui estamos a falar das entidades oficiais, estamos a falar das entidades do Estado, incluindo a própria Administração Geral do Estado, a Administração Geral Tributária, as universidades, quer públicas ou privadas, todos os entes públicos, podem naturalmente sugerir sugestões tendentes à atualização e clarificação dos princípios tributários e dos códigos fiscais. Também compete a este Conselho colaborar com o Conselho Técnico de Auditoria para que se possa naturalmente dirimir determinadas situações que podem aferir no âmbito da própria auditoria. E também, em colaboração com o Conselho Diretivo, pode constituir comissões técnicas de estudos necessárias para o cabal desempenho da função. Quer dizer que, em linhas gerais, são estas funções que o próprio Conselho tem. Eu não sei se escapou-me alguma questão, mas se não é isto que cumpre-me dizer. Em termos de metas, nós, durante este período que vamos, nesse nosso mandato de 3 anos, o que nós pretendemos é estarmos muito mais próximos dos nossos profissionais. É assim que uma das nossas prioridades será, em coordenação com o Conselho Diretivo, tentar reformular, solicitar a reformulação ou regulamento da lei sobre o exercício da profissão, principalmente na questão do âmbito. Porque o que se coloca, que temos estado a ver a nível desta regulação, é de que ela não é muito clara até onde o âmbito do profissional certificado, que é o profissional de contabilidade, pode chegar. Ou seja, o âmbito do profissional de contabilidade limita-se apenas às empresas do setor privado? Será que as empresas do setor público, aqui não digo as empresas do setor público, mas quero chamar a administração pública, onde se deve fazer também a contabilidade pública, não deve este profissional estar sob supervisão técnica, ética da própria ordem? Será que a nível da contabilidade bancária, o contabilista bancário está ou não está sob supervisão técnica da ordem? Acho que estas são algumas dúvidas que existem, que a própria legislação, a própria norma, no meu ponto de vista, não é muito clara, e precisamos que isto seja claro até para o bem do interesse público, porque é sempre bom que a contabilidade não seja só feita na ótica da prestação de contas fiscais, mas para o desempenho da própria empresa. Às vezes também é necessário que um determinado hospital, uma determinada escola, se consiga, através de uma contabilidade, não da prestação de conta, mas de uma contabilidade pública, controlar o patrimônio do Estado, ver se houve desempenho, quanto é que custa um paciente ao ser tratado num determinado hospital aqui em Luanda, e quanto é que custa tratar um determinado doente num hospital, por exemplo, em Benguela ou no Kwanza Sul. Acho que isso pode ter custos diferentes. Isso só pode ser mensurado mediante a contabilidade. Um trabalho interessante mensurar isso. Exatamente. Então, isso só é possível com a contabilidade pública. Então, o nosso entendimento é que o âmbito do profissional de contabilidade fosse mais abrangente no interesse público. Porque até ainda podemos acrescer mais alguma coisa. O Orçamento Geral do Estado, na economia de Angola, tem um peso muito significativo sobre a economia. Então, por que as empresas do setor privado e do setor empresarial público, o contabilista, estão sujeitos à supervisão técnica, ética e legal da ordem, os outros contabilistas da administração pública, ou seja, na administração pública não haja aquela contabilidade pública, se podemos assim chamar. Então, essas são determinadas coisas que existem que nós achamos não que está clarificada no estatuto. A regulamentação existente hoje não está muito clarificada, não está clara esta situação. E se
se ver clara, então devemos fazer com que essas unidades hospitalares, escolas, etc., tenham lá contabilistas e se faça uma contabilidade pública. Ou seja, de sair da teoria para a prática. Para a prática, que sai da teoria para a prática. Até inclusive nós vemos que, tenho exemplos concretos, que você chega no hospital, o diretor-geral do hospital é médico, o diretor clínico é médico, ninguém dá contra isso, mas vai ver o diretor administrativo e financeiro também é médico. Acho que não devia ser assim. E olhas para a estrutura toda administrativa e financeira, também vais encontrar lá médicos, também encontras nas escolas, as escolas orçamentadas, o diretor é professor, o diretor pedagógico é professor, o diretor administrativo e financeiro também é professor, o chefe de departamento de contabilidade e orçamento também é professor. Não é. Tem que chamar aqui um contabilista neutro que é para poder acompanhar todo o processo interno. Exato. Então este é um dos primeiros desafios que nós temos. Um segundo desafio que nós temos é tentarmos elaborar o estatuto do profissional de contabilidade. Porque os nossos profissionais, acredito que no exercício da sua função deviam estar mais protegidos. Devemos elaborar um estatuto e aprovado pelas entidades governamentais, a ponto de que o contabilista se sinta livre e à vontade no exercício da sua função, com direitos e obrigações, para que qualquer uma situação anômala que possa ocorrer, ele consiga se proteger perante o patrão, que não sinta medo do patrão, que no interesse público ele exerça a sua profissão de modo que os relatórios de conta apresentam de facto a imagem verdadeira e apropriada da empresa. E isso só é possível com o estatuto, porque ainda os contabilistas, no nosso ponto de vista, encontram-se muito amarrados às orientações do chefe, às orientações do gestor. Acho que não é isso que a gente precisa para os nossos profissionais. Associado a isso, também pretendemos, nesse nosso mandato, criar aqui um consultório técnico. Um consultório técnico por quê? Porque os nossos profissionais, hoje já membros efetivos da Ordem, precisam permanentemente estar atualizados. E se tivermos em linha de conta as constantes alterações da legislação fiscal que colocam uma certa pressão sobre as normas ou as regras contabilísticas para atender esse desiderato. Se também associarmos a este facto a complexidade do sistema fiscal à realidade econômica que o país atravessa, bem como muitas excessivas burocracias que existem a nível da própria administração geral tributária, o nosso entendimento é que devemos apoiar os nossos profissionais através de um consultório técnico para que ele possa naturalmente, em qualquer situação do tipo, ou por escrito ou por telefonema no call center a partir da ordem, ligar e tirar as dúvidas que ele tem para fazer face à situação que ele se encontra. Nas situações que não pudermos responder por telefone ou através do call center, o contabilista pode naturalmente escrever a ordem e naturalmente que esta questão técnica vai recair sobre o nosso conselho e nós num prazo limite de 7 ou 8 dias antes, depende, 8 dias úteis, a gente puder apoiar o nosso profissional e ele consiga se apresentar melhor a nível da administração geral tributária. Para além disso, também, já num ponto final, porque não podemos prometer muito, porque 3 anos também não é muita coisa, passa muito rápido, exatamente, era criarmos nas principais cidades daqui do país os debates livres. Também ajuda a aprimorar o conhecimento. Nós pretendemos que, a nível das principais cidades, como por exemplo Luanda, Lubito, Benguela, Uambo, Lubango, Cabinda, pelo menos penso até aí ainda, onde já se faz sentir, onde o parque industrial já é maior e onde já há muito mais contribuintes e profissionais, se possa mensalmente fazer, ou de 15 em 15 dias, fazer alguns debates livres, onde nós podemos convidar alguns especialistas em matérias de contabilidade, ou em matéria fiscal, ou em matéria de auditoria, ou mesmo de organização do sistema contabilístico, se possa fazer aí alguns debates e aprimorarmos o conhecimento. Esta é a nossa intenção. Vamos então para uma próxima questão, que seria: que tipo de preocupações os membros da OCPCA devem e podem colocar a este Conselho? Ou seja, que tipo de problemas dos membros são da competência do Conselho Técnico de Contabilidade e de que forma eles podem contactar os membros deste Conselho para o expor? Pronto, falou há um bocadinho deste consultório, um call center, como é que isso vai funcionar exatamente?
Bom, Cristina, eu preferia não entrar muito na parte operacional, porque isto é uma proposta que nós temos. Ainda não sentei com o Conselho Diretivo, com o bastonário, porque o Conselho Diretivo, no caso, é que vai tentar operacionalizar a situação, mas o que nós pretendemos é que isso aconteça. O que nós pretendemos é que todas as preocupações que os nossos profissionais tenham e que sejam remetidos à ordem, o Conselho Técnico tem que ter condições para poder responder. E só conseguimos respondê-lo através deste consultório técnico, onde ele pode pôr a questão por telefone e lá vamos ter alguns profissionais. Numa primeira fase pode ser 2 vezes por semana, em que coloca a situação por telefone e o profissional técnico lá dos órgãos sociais responde na hora qual é a medida técnica a ser aplicada no caso em concreto. Caso seja uma medida complexa, então pede ao profissional para repor isso por escrito, pondo por escrito, depois os órgãos sociais do Conselho Técnico reúnem, veem qual é a medida exata no caso em concreto a aplicar e depois responde ao profissional por escrito também. É isto que a gente pretende. E pretendemos que no futuro essas nossas normas técnicas tivessem um caráter vinculativo. Pois, mas vão ter aqueles casos de problemas para ontem. Querem a resposta para ontem. Como é que isso vai funcionar? Neste momento estão muitos contabilistas a ouvirem o programa e acredito que um ou outro já tem esta ou aquela preocupação. Enquanto não funciona este consultório, qualquer um deles que tenha alguma preocupação pode escrever diretamente ao CPCA? Nesse preciso momento já, até para nos colocar esta pressão a nós, Conselho Técnico de Contabilidade, e nós, por sua vez, também vamos colocar essa pressão ao Conselho Diretivo. Porque quem tem que preparar essas condições é o Conselho Diretivo e não o Conselho Técnico de Contabilidade. Nós já preparamos esse memorando e vamos dar entrada a este documento a nível do Conselho Diretivo, e o Conselho Diretivo, acredito que num prazo não mais do que 2 meses, acho que temos que ter esse consultório a funcionar. Se depender de mim, em 2 meses acho que temos o consultório a funcionar. Pois então, olha, os contabilistas que estão atentos a ouvir o programa, está aqui o Presidente do Conselho Técnico de Contabilidade. Quem tem alguma preocupação pode já começar a fazer por escrito, enviar à direção da OCPCA e assim é uma forma de pressão para que esse consultor saia de facto dos papéis para um espaço físico e começar então a prática. Gilberto Calhato, sabemos que apenas estudantes universitários, a partir do 3º ano, que não tenham formação relacionada com a contabilidade, podem ser candidatos ao registro profissional em contabilidade. Olhando para Angola, um país que tem pessoas que trabalham nesta área há mais de 5 anos e que têm experiência, mas por não terem formação de base na área e não estarem no 3º ano, não estão a ser aceitos para o estágio em ambiente controlado. O Conselho Técnico de Contabilidade não vê nessa medida uma exclusão a pessoas com larga experiência, mas que não tenham nenhuma formação de base em contabilidade, de gestão ou áreas afins. O que o Conselho prevê fazer para integrar estes profissionais e, claro, aumentar as suas competências. Cristina, para dizer que a admissão do profissional à ordem obedece a determinados requisitos estatuídos a nível do próprio decreto presidencial que aprova este estatuto. E, entretanto, nós sabemos que a lei e qualquer lei não agrada a todos. E o acesso a esta ordem também merece alguns critérios, e estes critérios acho que podem não ser os mais perfeitos, não existe aqui nenhuma lei tão perfeita. Assim sendo, o meu entendimento, olhando para a própria norma, acho que está muito bem. Acho que está muito bem por quê? Porque não podemos permitir que, com esta qualidade de profissionais que nós temos, sem desprezo aqui das instituições de ensino, mas a contabilidade é uma ciência que é muito prática e requer naturalmente a mão na massa, e não se pode permitir que alguém que só tenha, por exemplo, o 3º ano da faculdade, já lhe possa ser certificado de modo, por exemplo, a controlar uma contabilidade, por exemplo, de uma empresa industrial. Por exemplo, uma empresa industrial, não é possível, uma indústria onde temos todos os fluxos econômicos financeiros a nível da contabilidade financeira, a nível da contabilidade analítica, a nível da contabilidade orçamental. Eu acho que não é possível. Acho que o desejável seria que vamos andar devagar. E, entretanto, sabemos que esta pressão existe. A realidade econômica
Se olharmos para os dados estatísticos, se não estou em erro, do Banco Mundial, onde apresentava que estatisticamente nós tínhamos perto de 41 mil empresas em Angola, e a nível da ordem nós estamos provavelmente, se não tiver erro, em 4.200 ou 4.300 por ali, nós vemos que há aqui um déficit. O déficit existe. Então isto é uma pressão que nós temos. Mas também esta pressão não pode nos levar a certificar profissionais que ainda não tenham qualidade. Vamos ter que ir buscar um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, na minha perspectiva, é que quando fizermos a reforma do atual estatuto, nós temos que prever várias categorias de acesso à ordem, como, por exemplo, o contabilista e estudante, o técnico de conta, por exemplo, o técnico associado. Há várias categorias que nós podemos introduzir no próximo estatuto, de modo que esse estudante que está no terceiro ano, que é o exemplo concreto que me coloca, entra como contabilista estudante e começa já a aprimorar os seus conhecimentos do ponto de vista científico na universidade e do ponto de vista técnico-profissional a nível da ordem, para que, logo que termina, ele esteja em condições de exercer tecnicamente a profissão. Este é o meu ponto de vista. E como é que a gente consiga, mais ou menos, resolver alguns problemas que existem? É natural que a ordem existe desde 2014, que tomamos posse dos primeiros órgãos sociais, mas muito antes já existia muitos profissionais a exercerem a profissão. Outros não exerceram porque a exigência sobre a profissão não existia. Então, o governo também pode nos ajudar, potenciando a ordem com outros meios, outros mecanismos. Está aqui um caso ao interesse público, de modo que nós possamos, naturalmente, potenciar cada vez mais esses profissionais que andam ali e lançarmos para o mercado. Este é o meu ponto de vista. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LACLO, a antena comercial, está no ar o Contas na Hora e hoje temos aqui o Dr. Gilberto Calhato, é licenciado em Contabilidade e Gestão, é doutorado em Contabilidade e Auditoria e mestre em Finanças, é o presidente do Conselho Técnico de Contabilidade da OCPCA. Até já, vamos ao intervalo. Obrigado, Cristina. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LACLO. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Hoje temos um entrevistado, que é o Dr. Gilberto Calhato, presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, e estávamos aqui a falar das várias competências deste Conselho da OCPCA. E uma outra questão que eu vou colocar ao Dr. Gilberto é, das diversas ações que mencionou no início, como tarefa do Conselho nos próximos 3 anos, quais as prioridades do Conselho de Contabilidade a curto, médio e longo prazo? A curto prazo, e que é mais execuível e que depende de nós, é a criação do consultório técnico e os debates livres. O consultório técnico, para criarmos o consultório técnico de apoio aos nossos profissionais, só depende mesmo de nós. Nós, enquanto ordem. Do nosso lado, enquanto Conselho Técnico de Contabilidade, tudo foi feito, o diagnóstico foi feito, vamos dar a entrada ao Conselho Diretivo e acredito, conforme disse anteriormente, acredito que dentro de 1 mês, 2 meses, é possível nós metermos o consultório a funcionar, que é para apoiarmos os nossos técnicos em matérias de natureza contabilística, de natureza fiscal e outras ciências afins. Os debates livres também podem ser feitos a nível das principais províncias. Acho que pode ser feito também e não acarreta muitos custos. A curto prazo, acho que isto é possível.
A médio prazo, nós pretendemos rever ou elaborar o estatuto do profissional de contabilidade. Por forma, aqui, conforme disse anteriormente, o profissional de contabilidade, lá onde ele tiver a exercer a sua profissão, exercê-lo sem pressão de qualquer natureza. Só é possível ele exercer sem pressão de qualquer natureza quando ele estiver protegido mediante um determinado estatuto. Então temos que elaborar esse estatuto, temos que remeter às entidades governamentais para a sua aprovação. Este estatuto seria sempre bom que tivesse um cunho legal, que fosse em força de lei, para que ele se sinta confortável. E esse estatuto vai ser o porto seguro do profissional, porque há muitos a reclamarem que como é que eu vou contra quem me paga o salário? Exatamente isso. Uma das questões que se coloca aí. É a pessoa que me paga o salário, então eu tenho que fazer tudo que esta pessoa está a pedir. Então este estatuto vem dar folga, ou seja, vai poder agir normalmente, vai poder dizer não a quem paga o salário, e porque existe um estatuto e qualquer situação, qualquer problema, ele tem a sua defesa nesse estatuto. Tem a sua defesa, ele recorre. E o gestor, pode ser gestor público ou privado, nos termos deste estatuto, ele pode ser sancionado por ter pressionado o profissional de contabilidade a uma determinada fraude, por exemplo. Pode ser sancionado. Tal como o contabilista tem as suas obrigações, também tem que ter os seus direitos. É assim que a gente pensa. Então, a médio prazo, acho que é esta a grande batalha que a gente vai ter que atravessar. E a longo prazo, enquanto estiver dentro do nosso mandato, também não sei se está no médio ou está no longo, mas acho que está também dentro do médio, porque a longo prazo, se considerarmos que o longo prazo é depois de 5 anos, então já está no outro lado. Mas podemos deixar... Dentro do nosso mandato, se calhar a partir do segundo ano já é longo prazo. É longo prazo, já no segundo ano já é longo prazo, então é mesmo o ajustamento da regulamentação em termos das matérias de ordens fiscais, em termos das matérias de ordens contabilísticas, que é para ter aqui uma determinada, não digo uma hegemonia, ou seja, que haja uma harmonização, não estarem muito equidistantes as normas contabilísticas das normas fiscais. Isto a gente pretende. A revisão também do próprio Plano Geral de Contabilidade. O nosso entendimento é que o atual Plano Geral de Contabilidade já está ultrapassado, já não responde às realidades econômicas do país. Não é possível, com este atual Plano Geral de Contabilidade, nos respondermos de forma global, principalmente nas empresas internacionais. Não se consegue aqui fazer aqui o princípio da comparabilidade entre uma determinada empresa internacional. Então precisamos também rever isso. Outra questão que precisamos rever é que também o Plano Geral de Contabilidade não pode ser o mesmo Plano Geral de Contabilidade para uma indústria, é o mesmo de uma loja. Não, temos que separar. As micros e pequenas empresas, um Plano Geral de Contabilidade simplificado, até o próprio pagamento do imposto, arranjar modelos mais simplificados para tratarmos o assunto. Menos burocrático. Menos burocrático, assim mesmo. Menos exigente em termos das próprias normas contabilísticas. As médias empresas, idem. E as grandes empresas, um outro plano de conta que consiga também responder de forma global. Acho que é isso que temos que fazer. Neste momento, o PGC é igual para todas as situações. É igual para todas as situações. Todas as empresas do grupo A, as empresas do grupo B, têm que elaborar as suas demonstrações financeiras mediante o atual Plano Geral de Contabilidade. Existe nela muitas suspensões temporárias. Não dá, não está preparada. Acho que já está fora da atual realidade econômica. Isso é mesmo um ponto para longo prazo. Esta aqui vai ser uma batalha nossa também neste nosso mandato. Quais as recomendações que deixa aos contabilistas no sentido de termos uma profissão cada vez mais valorizada? Bom, a recomendação que eu deixo aos contabilistas, eu acho que é apenas uma. Eu quero que os contabilistas tenham esperança. Tenham esperança nesta equipe do segundo mandato, porque o primeiro mandato, como se diz, é para experimentar, e o segundo mandato acho que não é mais para experimentar. Porque se for para experimentar mais, pelo menos eu, no meu caso particular, que já fui vogal do Conselho Técnico de Contabilidade e hoje estou a assumir a presidência, se essas questões que estamos aqui a abordar não tiverem a andar, eu se calhar vou ser uma das primeiras pessoas a pôr o meu cargo à disposição, porque nós existimos para as coisas poderem andar. E, entretanto, tem que ter esperança, tem que estar mais próximo de nós, para poderem contribuir com as sugestões e
naturalmente poderem monitorar, só conseguem nos monitorar se estamos a trabalhar bem ou mal, se eles estiverem próximos de nós, estiverem presentes nas nossas assembleias, darem as suas opiniões, as suas sugestões, contribuírem com as suas cotas, porque é muito bom essas cotas para podermos desenvolver trabalhos de investigação científica, para podermos desenvolver, por exemplo, para constituirmos um consultório que eu estou aqui a abordar, e envolve custos, e esses custos saem da onde? Saem da própria cota dos próprios profissionais. Nós até aqui, salvo opinião contrária do bastonário, eu nunca vi nós a vivermos de uma doação ou de um cash ou do Orçamento Geral do Estado. Nada, é preciso que o profissional saiba disso. Não estou aqui a criticar, mas é verdade. As associações, as ordens, em muitos países onde eu, pelo menos, já estive a representar Angola, como por exemplo em Moçambique, já estive também em Portugal e trocamos muitas experiências a nível de várias conferências com esses países da lusofonia. O Estado tem estado a desempenhar um papel muito importante para o crescimento das próprias ordens, porque entende que essas ordens são os parceiros privilegiados para a arrecadação tributária e para a própria transparência das contas, não só privadas, mas públicas. Então, muitas dessas ordens têm estado a receber dotações do próprio Orçamento Geral do Estado. Seria bom que no nosso caso também se o fosse. Ainda não o é, mas vamos trabalhar no sentido. Claro, mas... Enquanto isso, os profissionais é que têm que sustentar mesmo essas ações. São os profissionais. Os profissionais vão ter direito a um consultório. Esse consultório, para funcionar em pleno, cada um deles deve contribuir com a sua cota, ser rigoroso e com um telefonema. Quando tiver a preocupação A, a preocupação B, está então o consultor à disposição e ajudar a elaboração de trabalhos com qualidade, acima de tudo. Esse consultório vai ajudar neste sentido? Vai ajudar nesse sentido, exatamente. Você no consultório vai ter despesa com pessoal, vamos ter que lá ter pessoal permanente para poder responder os telefonemas, vamos ter pessoal especializado em matérias muito complexas, temos que convidar alguns especialistas para poderem nos responder ou para fazer estudo de uma determinada natureza. Esses profissionais todos têm custos, temos que pagá-los, e então como é que vamos resolver isso? É mediante a cotização. Olhando para a direção regional centro, quais as províncias que cobre e o que tem sido feito para apoiar os contabilistas desta região? Bom, a nível da Delegação Regional Centro, que abrange a província de Benguela, Kwanza Sul, Huambo e Bié, e esta Delegação Regional, felizmente a sua sede está no Lubito. Eu digo felizmente no Lubito, porque é no Lubito onde se concentra o maior número de profissionais e é no Lubito onde se concentra as grandes empresas e, se não, o maior número de contribuintes a nível desta região. Ela surge naturalmente por iniciativa da própria ordem e também está estatuído aqui no nosso estatuto, visando naturalmente descentralizar os serviços que antes só existiam em Luanda para as demais províncias. E a nível desta região, com essa descentralização destes serviços, já deixou de ser necessários profissionais de contabilidade e de auditoria, já no caso, porque aí responde, é uma ordem em miniatura, deixaram de vir para Luanda pura e simplesmente para vir tratar alguns assuntos que podiam ser tratados localmente. Já não existe isso. Também podemos dizer que antes da criação dessa delegação regional, esta região só tinha apenas 11 profissionais certificados. Hoje já temos perto de 200 profissionais certificados em menos de um ano. Antes dessa secção regional, nunca foi possível realizar um único curso de atualização a nível da região. Com esta secção, em menos de um ano, nós conseguimos realizar 2 cursos de atualização na província de Benguela e realizamos também um no Huambo. Só não realizamos mais porque nós sabemos que para podermos fazer um curso de atualização temos que conseguir preencher no mínimo uma turma por causa dos custos inerentes aos professores, que muitos deles são daqui de Luanda, porque nós privilegiamos os professores com muito mais competência e neste sentido muitos deles são daqui de Luanda, temos que pagar a deslocação, temos que pagar a hospedagem, temos que também remunerar por hora a esses profissionais. Então nós só conseguimos
conseguimos abrir quando tivermos no mínimo 30 a 35 profissionais. Mas do nosso lado, acho que em boa hora está lá a delegação regional, temos estado, na medida dos possíveis, responder com as necessidades dos profissionais. Em março, se não tiverem erro, entre março e abril, vamos abrir o núcleo no Ambo. Tu sabe que o Ambo já foi segundo Parque Industrial de Angola, é uma cidade académica, há lá alguns profissionais. Então isso tudo visa descentralizar os serviços e ficarmos muito mais próximos dos profissionais. E com o andar do tempo vamos abrir também no Kwanza Sul e no Bié, mas tudo depende naturalmente do número de profissionais que existe na localidade, se justifica ou não justifica, e também do desenvolvimento econômico daquela localidade. Que atividades da região Centro prevê realizar ainda este ano? Este ano, a nossa principal preocupação para este ano é mobilizar todas as empresas de especialidade a nível da região e todos os profissionais que trabalham em situação liberal, não por conta de outrem, porque por conta de outrem a situação está resolvida, mas as empresas de especialidade, quer de contabilidade, quer de auditoria, nós vemos pela região muitas delas, mas ainda, até o nosso conhecimento oficialmente, só existem 3 legais. Nós encontramos pela cidade muitos escritórios de contabilidade, mas no nosso registro ainda só temos 3. Isto preocupa-nos. Então nós vamos realizar uma reunião para podermos legalizá-las, quer a nível da própria ordem, e organizada essas empresas a nível da ordem, também ficam legalizadas do ponto de vista da Administração Geral Tributária. Ou seja, se o profissional estiver por conta de outrem, ele paga IRT por conta de outrem. Mas se estiver em situação liberal, ele paga IRT, mas já não por conta de outrem, mas sim por conta própria. Por conta própria. Okay. Se for um escritório, já vai pagar o imposto industrial. Então, nós temos que dar esse exemplo. Então, a experiência piloto recai naturalmente ali em Benguela. Já temos contacto muito avançado com a atual diretora regional da Administração Geral Tributária e este encontro vai acontecer muito brevemente. Pois só existem 3 nesta região que estão devidamente certificadas. E qual é o problema das outras? Qual é o impasse? Eu acho que desinteresse, falta de conhecimento? Neste encontro vamos limar estas dúvidas todas. E por isso é que pretendemos fazer este encontro, que é para limarmos essas dúvidas. E temos que estar legal. O contabilista, por natureza, deve ser íntegro e rigoroso. Então, é neste sentido que vamos chamá-los à razão. Não faz sentido estar a trabalhar às escondidas, né? Já que é uma profissão que existe tanto rigor, ética, profissionalismo acima de tudo. Deve haver alguma razão. Falta de conhecimento, falta de interesse, ou ainda há dúvidas com relação à ordem? Precisamos ouvi-los, por isso é que vamos organizar este encontro, já ainda este mês mesmo. O princípio está marcado para o dia 21 e vamos limar isso. Qual é a outra recomendação que o doutor quer deixar? Algum apelo que queira deixar para os contabilistas que estão a ouvir? Os contabilistas, os empresários, são os ouvintes assíduos deste espaço Contas na Hora. O que é que o doutor Gilberto Calhato quer acrescer à volta de tudo o que estamos aqui a falar, na qualidade de Presidente do Conselho Técnico de Contabilidade da OCPCA? É conforme dizia, né, a nível dos contabilistas, é ter esperança nessa equipe do segundo mandato. Conforme disse, o primeiro foi naturalmente de experiência, estávamos a entrar. Nesse segundo mandato, acho que não é mais para experimentar, é para as coisas acontecerem. Quero que eles tenham esperança, que estejam mais próximos de nós, que participem cada vez mais nas assembleias, que coloquem as suas preocupações, e nós estamos aqui no interesse público, que é para naturalmente podermos resolver. Vamos começar a resolver naturalmente, conforme disse, a partir da criação desse consultório de apoio técnico, quer em matérias de contabilísticas, em matérias fiscais e de auditoria aos profissionais, através dos debates livres que vamos criar a nível das principais cidades, através da criação do estatuto para que o profissional de contabilidade se sinta confortável lá onde tiver a exercer a sua profissão. Acho que tem que ter esperança nesse sentido. E para os empresários também é a mesma coisa, que não colocasse muita pressão aos nossos profissionais, que aceitassem a situação econômica que o país vive. Sabemos que há muitos conflitos entre o técnico contabilística e o técnico da Administração Geral Tributária. Muitas das vezes o que se pensa é que o erro está do lado do contabilista, mas a verdade não é só isso. A verdade é que a própria legislação fiscal é que coloca muita pressão sobre as normas contabilísticas,
enquanto o contabilista tem a missão de apresentar a imagem verdadeira da empresa através do registro dos fenômenos que ocorrem na empresa, o fisco não quer saber disso. O fisco quer engordar as receitas do Estado. E quando às vezes isso não ocorre, o empresário às vezes pensa sempre que o contabilista é que é mau, mas não é a verdade. Às vezes a verdade é que o contabilista respeitou as normas de contabilidade e o fisco tem que fazer a outra parte, que são as correções extras contabilísticas. Se o empresário tiver uma reclamação a fazer sobre um contabilista, pode escrever diretamente ao Conselho Técnico de Contabilidade? Sim, o Estatuto prevê, o contabilista, sempre que o empresário notar e através dos registros que vai obtendo através da notificação da Administração Geral Tributária, e se notar que este profissional é que falhou, ele pode escrever metendo a queixa sobre nossa alçada, e nós, na qualidade de órgão de supervisão do nosso profissional, através do Conselho de Disciplina, vamos tomar as devidas medidas. Dr. Gilberto Calhato, nós vamos fazer aqui um resumo do que deixou bem claro para os nossos ouvintes. A curto prazo, o Conselho Técnico de Contabilidade pretende criar um consultório para o apoio aos seus profissionais. É uma iniciativa muito boa. Criar sessões de debate livre. Essas sessões de debate livre também é para enriquecer o dia a dia do profissional. Uma revisão aqui aos estatutos do profissional de contabilidade. Revisar o estatuto não, então vamos ter que criar. O estatuto não existe, é mesmo a criação. Legal. Vamos remeter às entidades competentes para ele ter um cunho legal para que o contabilista no exercício da sua profissão se sinta confortável, que não tenha pressão do gestor ou do patrão, que se sinta confortável. Mas esses patrões, esses gestores andam a ameaçar muito os contabilistas. Não sei, ainda não temos nenhum registro de queixa, mas temos ouvido a falar. Ainda nunca apareceu aqui algum registro. E nós também, enquanto profissionais, também passamos por algumas pressões. Por isso estamos aqui a falar com uma certa experiência. Dr. Gilberto Calhato, Contas na Hora, agradeço a sua presença. Quando tiver, mesmo assim, em uma semana para este consultor acontecer, vai ser nosso convidado novamente, pode cá vir. Queremos fazer esse acompanhamento, queremos estar aqui a divulgar todos os passos nesses 3 anos do vosso mandato do Conselho Técnico de Contabilidade. Qualquer situação, qualquer novidade, nós estamos aqui para ajudar a divulgar. Aliás, o programa Contas na Hora da OCPCA não podia ser diferente. Existe mesmo para estas situações. Divulgar o máximo possível aquilo que está a acontecer para, de uma vez por todas, o profissional de contabilidade que está atento neste momento não se sentir desamparado, sentir acolhido, sempre. Obrigado a nós, em nome do Conselho Técnico de Contabilidade. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora. Hoje o nosso convidado foi o Presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, Dr. Gilberto Calhato, e ficamos a saber, em resumo, o que é o Conselho Técnico de Contabilidade, o que é que vai fazer nos próximos 3 anos. Apresentamos aqui os projetos de curto, médio e longo prazo. E assim chegamos ao fim da 32ª edição do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação Castor Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora.
um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.